Bem, amigos, sejam bem-vindos a mais uma série de estudo Ouvindo a Voz de Deus, onde o tema de hoje falará sobre salvação pela graça, onde vemos a inquietação do povo dizendo que a salvação hoje é pela graça. Hoje estamos vivendo pelo Novo Testamento e dizem que a salvação hoje é pela graça. Então, iremos aprender na palavra de Deus e ver se só hoje é que estamos vivendo pela graça ou se a Bíblia apresenta se desde o início de todas as coisas a graça tem nos acompanhado. Então, quero perguntar a você algo também. Se esse vídeo estiver suprindo efeito na sua vida, estiver sendo útil, por favor, compartilhe para que as pessoas também sejam abençoadas e que muitas pessoas possam conhecer a palavra de Deus e entregar a vida também a esse Deus Todo-Poderoso. Então, antes de estudarmos a Bíblia, temos um hábito de orar. Então, convido a você a orar junto comigo, feche seus olhos e oremos ao Senhor. Nosso Deus, nosso Pai, que alegria estarmos aqui a estudar a Tua Palavra. Logo, logo o Senhor Jesus voltará. E o desejo que Ele tem é de transmitir a mensagem verdadeira da Tua Palavra a toda criatura abaixo desse céu. Perdoa nossos pecados, estejamos nesse momento com o nosso coração aberto, os ouvidos atentos, para aprender o que assim diz o Senhor. Perdoa nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. A pergunta feita por Bildade, um dos amigos do patriarca Jó, traduz uma pertinente inquietação humana. Como, pois, seria justo o homem perante Deus? E como seria puro aquele que nasce de mulher? Está em Jó 25, versículo 4. E a realidade é que, sendo pecador, o ser humano não pode se tornar justo por si mesmo, nem obedecer aos justos requerimentos de Deus. Em outras palavras, não podemos salvar-se por seus méritos. Estaria então o homem irremediavelmente perdido? Claro que não. Felizmente existe esperança. Cristo proveu um caminho de escape e nós o encontramos descrito na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. Então, iremos para a primeira pergunta. A primeira pergunta está no livro de o versículo está no livro de Gênesis, capítulo 6. Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 6. Vamos para o texto e agora lançarei a pergunta. Como ocorria a salvação segundo o Antigo Testamento? Como ocorria a salvação segundo o Antigo Testamento? Então aqui, 6, verso 8, aqui nós lemos: Porém Noé achou graça diante do Senhor. O relato bíblico nos apresenta que Noé foi escolhido por Deus para pregar a mensagem de que o dilúvio iria ser derramado sobre o planeta Terra. E muitos não quiseram aceitar, e sabemos pela história que Noé e sua família entrou na arca. E a graça do Senhor Jesus foi sobre sua vida, sobre sua família, e foram salvos. Então, a história nos apresenta que o patriarca achou graça, ou um dom imerecido, que todos nós somos pecadores, mas quando nos entregamos a Jesus como Noé e sua família se entregaram, aceitaram suas advertências e andaram em seus caminhos, a graça vos alcançou, ou foram salvos. Amém? Então vamos ver agora Gênesis 15, verso 6. Gênesis 15, 6 também nos apresenta aqui que ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Quem creu no Senhor? Abraão, ou Abraão, o pai da fé. E aqui vemos também em Salmos. Abra sua Bíblia no livro de Salmos. Salmos capítulo 6, e vemos aqui 6 verso 4.
Volta-te, Senhor, e livra a minha alma, salva-me por tua graça. Davi orando, clamando a Deus para que ele fosse salvo segundo a graça do Senhor. Amém. Que maravilha. Então vamos para Salmos 13, verso 5. Salmo 13, verso 5. E aqui nós lemos: No tocante a mim, confio na tua graça. Regozije-se o meu coração na tua salvação. Novamente apresentando aqui que a salvação era pela graça, desde o início. A salvação sempre foi pela graça. E vamos agora para Salmos 86, verso 15. E aqui nós lemos: Mas tu, Senhor, és Deus compassivo e cheio de graça, paciente, grande em misericórdia e em verdade. Deus sempre foi cheio de graça e de misericórdia. Amém? Então, segundo o que foi relatado aqui no Antigo Testamento, a salvação sempre foi unicamente pela graça de Deus. Então, já está descartado a ideia que muitos pregam, dizendo que a graça veio a existir a partir do Novo Testamento. Então, desde a entrada do pecado, que Deus tem derramado sua graça, um dom imerecido sobre a humanidade. Agora são poucos que têm aceitado e abraçado esse dom imerecido que é Jesus Cristo. Amém? Vamos agora para o Novo Testamento. Então, segundo o Novo Testamento, como podemos ser salvos? Vamos para o livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos. Atos 15. Atos 15, versículo 11. E nós lemos: Mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. Amém? Então, aqui apresentando no livro de Atos dos Apóstolos, que a salvação também é exclusivamente pela graça. Vamos para Efésios 2:8, que diz que pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Pela graça sois salvos mediante a fé. Somos salvos pela graça. Quem é essa graça? Jesus. Mas é mediante o quê? A nossa fé nele, exclusivamente em Jesus Cristo. Então vamos para Romanos, capítulo 3, versículo 24. Romanos 3, versículo 24. E aqui nós lemos: Sendo justificados gratuitamente por sua graça. Somos justificados diante de nós mesmos, temos capacidade de ser justificado. O texto bíblico acabou de dizer que não. Então, somos pecadores por natureza, nós não temos mérito nenhum. Então, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em quem? Em Jesus Cristo. Amém? Então, é por meio de Jesus que somos justificados. Não tem outro ser abaixo do céu, o qual importa que sejamos salvos. Não há nenhum outro ser, exclusivamente Jesus Cristo. Amém? Então aqui, primeira carta de João, capítulo 5. Abra sua Bíblia na primeira carta de João, capítulo 5, versos 11 e 12. E aqui nós lemos: E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho de Deus tem a vida, e aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Então, quer ter a vida, quer receber a graça, aceite Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, exclusivamente Jesus, nenhum outro ser, ninguém abaixo desse céu
pode fazer nada por mim, por você, a não ser Jesus Cristo. Amém? Então, segundo o Novo Testamento, como podemos ser salvos? A salvação no Novo Testamento é pela graça também. O plano da salvação do Antigo Testamento é continuado, amém? No Novo Testamento. Na Bíblia existe apenas um método de salvação, que é pela graça em Jesus Cristo, amém? Então, o que Jesus fez para nos salvar? O que Jesus fez para nos salvar? Vamos para o livro de Hebreus. Capítulo 9, versículo 22. Hebreus, capítulo 9, verso 22. Aqui nós lemos: com efeito, quase todas as coisas segundo a lei se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Aqui falando sobre a lei cerimonial, onde apresenta aqui no Antigo Testamento que os nossos pecados, para serem purificados, tinha que simbolicamente o pecador confessar o seu pecado sobre a cabeça de um animal, ou especialmente um cordeiro, que Jesus era simbolizado pelo Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, ao confessar o pecado sobre aquele animal, sobre aquele inocente animal, ele era morto em seguida. E a Bíblia fala que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Então foi necessário Jesus morrer na cruz do Calvário para nos dar a vida que hoje nós temos. Amém. Então, Romanos capítulo 5, versículo 8. Vamos para Romanos capítulo 5, versículo 8. E esse texto de Romanos 5, verso 8 é maravilhoso. Apresenta-nos a graça de Cristo de uma forma superabundante. E aqui Romanos 5, 8 nós lemos: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Aqui Jesus nos apresenta grandiosamente a sua graça, ele ter morrido por nós, sendo nós pecadores. Muitas vezes nós, quando queremos algo de alguém, nós exigimos que seja concluído primeiro aquele desejo que nós temos, para depois poder fazer algo. Jesus aqui apresentou o amor, o dom imerecido para cada ser humano, pelo fato dele ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele não exigiu de mim e de você nos tornarmos santos primeiro para ele poder lançar o sacrifício para nos salvar. Ele se sacrificou primeiro para nos dar a oportunidade de poder nele ser redimido dos nossos pecados. Amém? Então, Jesus nos salva através de sua morte na cruz. Amém? Então, vamos ver agora 6 maravilhosos passos que confirmam a nossa salvação em Jesus Cristo. Se você estivesse andando segundo esses 6 passos que irei agora falar dentro da palavra de Deus, você está no caminho certo. E se não estiver, por favor, em nome de Jesus, passe a seguir. Então vamos para o primeiro passo. Está no livro de Atos dos Apóstolos. O primeiro passo se encontra no livro de Atos, capítulo 16, verso 31. Vamos para o livro de Atos 16, versículo 31. E aqui nós lemos: responderam-lhe: crer no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Aqui é o episódio onde Paulo e Silas estavam presos e à noite eles louvando a Deus depois de ter sido espancados.
açoitados, estavam amarrados, e aqui eles estavam louvando a Deus. Um terremoto aconteceu e abriu as portas da cela e soltaram-lhe as correntes. O soldado naquele momento ficou desesperado, achando que todos tinham fugido. Mas naquele momento, quando ele iria pegar a espada para tirar sua própria vida, Paulo fala com ele: oi, não faça isso, estamos todos aqui. E naquele momento o soldado olha para ele: senhores, o que devo fazer para ser salvo? E a resposta de Paulo foi essa: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Amém. Então vamos ver aqui outro texto, Atos 4:12. Atos dos Apóstolos 4, versículo 12. E aqui nós lemos: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Então não é Paulo, José, Maria, Lucas, João, não é nenhum. Não tem nenhum outro nome. Pode ser lançado o nome que quiser, mas nenhum outro nome pode salvar. Só Jesus Cristo salva. Amém? É o que as Escrituras nos apresentam, pois Ele é Deus. Então, o primeiro passo que confirma a nossa salvação é crer no Senhor Jesus como seu e o meu Salvador. Amém? Então, qual é o primeiro passo? Crer em Jesus. Vamos para o segundo passo. Está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 19. Então, qual é o segundo passo? E aqui nós lemos: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. Então, qual é o segundo passo que eu tenho que dar? Eu tenho que me arrepender e me converter. Então, primeiro passo, crer em Jesus. Segundo passo, eu tenho que arrepender-me e me converter. Vamos para o terceiro passo. Está na primeira carta de João, capítulo 1, versículo 9. Primeira carta de João, capítulo 1, versículo 9. E aqui nós lemos: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, primeiro passo, vamos aqui para termos a mentalidade para memorizar as coisas. Então, primeiro passo, eu devo crer em Jesus como Senhor e Salvador de minha vida. Segundo passo, eu tenho que arrepender-me e me converter. E o terceiro passo, eu devo confessar os meus pecados. Porque quando aceitamos Jesus como Senhor e Salvador de nossa vida, é lógico que eu hei de me arrepender e vou me converter. E quando eu me arrependo e me converto a Jesus, vem no meu coração um desejo de querer confessar a Ele os meus pecados. Porque salvação só há na vida de alguém que confessa, abandona e se arrepende. Vamos para o quarto passo. Está em Mateus 19. Mateus capítulo 19. Vamos para o livro de São Mateus, capítulo 19. Mateus capítulo 19. E os versos 16 e 17. Aqui nós lemos: eis que alguém, aproximando-se-lhe, perguntou: mestre, o que farei de bom para alcançar a vida eterna? E respondeu-lhe Jesus: por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. Então, a vida de uma pessoa salva em Jesus, se eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador de minha vida, se eu já me arrependi e me converti, se eu já confessei os meus pecados, então o fruto de uma vida salva em Jesus
É exatamente uma vida de arrependimento, de conversão, de confessar e ser fiel aos mandamentos de Deus, os 10 mandamentos que está em Êxodo capítulo 20, certo? Então tem que ser fiel à palavra de Deus. Aquele que está salvo em Jesus, ele vive uma vida de fidelidade. Nada neste mundo o impede de adorar a Deus por meio de sua fidelidade, por meio de obedecer fielmente à palavra de Deus. Então, primeiro passo, tenho que crer em Jesus. Segundo passo, arrepender e me converter. Terceiro passo, confessar os meus pecados. O quarto passo, guardar os 10 mandamentos, ou toda a palavra também, certo? E quinto passo, Marcos 16:16. Muito importante. Se eu aceito Jesus na minha vida, se eu me arrependi e me converti, se eu já confessei os meus pecados e estou confessando porque somos pecadores por natureza, então, se eu já estou guardando os mandamentos de Deus, então me falta o quê? Marcos 16:16 diz: quem crê e for batizado será salvo, porém quem não crer será condenado. Então, se eu aceito Jesus como Senhor e Salvador de minha vida, se eu me arrependi e me converti, se eu confessei os meus pecados, se eu estou guardando os mandamentos, eu preciso passar pelo batismo, como Jesus assim passou e nos deu exemplo. Está em Mateus capítulo 3. Então, primeiro passo, tenho que crer em Jesus. Segundo passo, arrepender e se converter. Terceiro passo, confessar os pecados. Quarto passo, guardar os mandamentos de Deus. Quinto passo, ser batizado. E vamos ver o sexto e último passo que temos que dar. Mateus capítulo 24, versículo 13. Mateus 24, verso 13. Mateus 24, 13, e aqui nós lemos: aquele, porém, que perseverar até o fim, este será salvo. Então, aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, se eu aceitei Jesus, se eu me arrependi, me converti, se eu confessei os meus pecados, se eu estou guardando os mandamentos, se passei pelo batismo verdadeiro, que é o corpo todo nas águas, sendo fiel à palavra de Deus, se eu aceitei ser batizado, então, o que é que me cabe agora? Ser perseverante, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida, como fala Apocalipse 2:10. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Então, esses são os 6 passos que temos que dar para confirmar nossa salvação em Jesus. Então, ser perseverante é continuar praticando o que aprendeu, e a capacidade de continuar, apesar dos obstáculos que encontramos. Devo perseverar na comunhão com Deus, através do estudo da Bíblia e da prática da oração. Amém? Então, vamos repetir aqui mais uma vez para memorizar os 6 passos que temos que dar. A salvação é um presente de Deus. Estes passos demonstram se o indivíduo aceitou o dom da salvação. Então, qual é o primeiro passo? A aceitação de Cristo como Salvador. Segundo passo, arrependimento e conversão. Terceiro passo, confissão dos pecados, unicamente, exclusivamente a Deus, nenhum outro ser. Homem nenhum pode perdoar os teus pecados, só Deus. A obediência à lei de Deus como resultado da salvação. Esse é o quinto. E o sexto, ou seja, o quarto, o quinto agora, batismo por imersão. E o sexto passo, ser perseverante até o fim. Então vamos à recapitulação do estudo de hoje. A salvação em toda a Bíblia é pela graça
pela graça de Deus. Para nos salvar, Jesus morreu na cruz. O primeiro passo que confirma a salvação é aceitar Jesus Cristo. O segundo passo é arrepender e se converter. O terceiro passo é a confissão dos pecados. O quarto passo é amar a Jesus e obedecer os seus mandamentos. O quinto passo é ser batizado por imersão, como foi Jesus. O sexto passo é ser perseverante. E em que devemos perseverar? Ler a Bíblia, orar, ir à igreja e pregar o Evangelho. Amém? Que Deus possa te abençoar grandemente, meu amado irmão, em Cristo Jesus. E que possamos ter essa decisão em minha vida, como eu já tomei a minha decisão e a minha escolha. Você tome a sua também. Então vou fazer aqui agora algumas perguntinhas para confirmar o estudo de hoje. Você aceita que a salvação só pode ser obtida pela graça de Cristo? Amém. Se você respondeu sim, Deus seja louvado. Se não, ore a Deus, meu irmão, para que Deus possa te apresentar que é por meio de Jesus que obtivemos salvação. Então, você compreendeu que aceitar a Cristo é, primeiro, confessar e abandonar os pecados, segundo, seguir os mandamentos, e terceiro, ter a experiência do batismo, e quarto, ser perseverante? Você está disposto a dar esses passos na sua vida? Se sim, meu amado irmão, em Cristo Jesus, que Deus te abençoe e que te conceda o seu espírito nessa nova jornada que você está aceitando em sua vida. Abandone a vida de pecado, porque todo aquele que está em pecado, eles vão um dia deixar de existir para todo sempre, porque Deus há de colocar fim no pecado. E todo pecador que estiver abraçado com o pecado, ele já tomou a decisão de viver a vida em perdição e rejeitou a Jesus Cristo. E não é isso que Jesus quer para a sua vida. Jesus quer te salvar. A vontade que Jesus tem de te salvar é maior do que a vontade que você tem de se perder. Então aqui vou fazer aqui uma leitura muito importante, que aqui fala: os adventistas do sétimo dia, faço parte dessa igreja adventista do sétimo dia, nós cremos que em infinito amor e misericórdia Deus fez com que Cristo, que não conheceu o pecado, se tornasse pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Guiados pelo Espírito Santo, sentimos nossa necessidade, reconhecemos nossa pecaminosidade, arrependemos-nos de nossas transgressões e temos fé em Jesus como Senhor e Cristo, como substituto e exemplo. Esta fé que aceita a salvação advém do divino poder da graça, da palavra e do dom da graça de Deus. Por meio de Cristo, somos justificados, adotados como filhos e filhas de Deus e libertados do domínio do pecado. Por meio do Espírito Santo, nascemos de novo e somos santificados. O Espírito Santo renova a nossa mente, escreve a lei de Deus, a lei de amor em nosso coração, e recebemos o poder para levar uma vida santa, permanecendo nele, em Jesus, tornando-nos participantes da natureza divina, e temos a certeza da salvação agora e no juízo. Amém? Que Deus possa te abençoar. É nisto que cremos, que nossa salvação é exclusivamente por meio de Jesus. Que Deus te abençoe e um forte abraço e até o próximo estudo. Oremos juntos mais uma vez. Nosso Deus, nosso Pai, que a graça redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo habite poderosamente em nossa vida e que possamos viver exclusivamente pela graça de Jesus, sendo obediente à sua palavra,
andando em conformidade com o que aprendemos na Bíblia Sagrada. Que Deus possa abençoar a este meu amigo, essa minha amiga que hoje está estudando a Tua Palavra junto comigo. Perdoa nossos pecados e nos conduza no caminho das Tuas verdades, ó Pai eterno, em nome e por amor a Jesus. Amém.